Internação compulsória de dependentes químicos é tema de debate na Câmara Municipal. Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto de lei que propõe uma política municipal sobre o assunto. A audiência pública trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2016. O encontro foi promovido pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo Municipal. Comissão de Educação visita a Escola Estadual Cândido Portinari. E no plenário, os vereadores aprovam os projetos de lei que nomeiam 2 novas ruas no entorno do estádio Beira-Rio. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre o projeto de lei que propõe a instituição da Política Municipal de Internação Compulsória para Dependentes Químicos em Porto Alegre. O documento foi debatido nesta semana na Comissão de Direitos Humanos. A presidente da SEDECOM anunciou que deve encaminhar parecer contrário à proposta. Movimentos sociais e profissionais da área de assistência em saúde mental lotaram a sala de reuniões para acompanhar o debate da comissão. Em pauta, o projeto de lei do vereador Dr. Tiago Duarte, que institui a política municipal de internação compulsória de dependentes químicos. Segundo o autor do projeto, existem 3 possibilidades de internação para pessoas diagnosticadas com dependência química. A primeira é a voluntária, solicitada pelo próprio paciente. A segunda, a involuntária, indicada por um profissional de saúde. E a terceira, a compulsória, quando é determinada por uma autoridade judiciária. E é para estes casos que o projeto discutido na SEDECOM seria aplicado. O projeto prevê uma política de acompanhamento dessas internações compulsórias. Nós precisamos ter no bojo do município, da Secretaria Municipal de Saúde, equipes multidisciplinares que possam acompanhar esses casos mais graves. Sinteticamente é isso, porque senão vai continuar essa porta giratória. O paciente é internado, os casos mais graves são internados compulsoriamente, ficam 10 a 14 dias internados no hospital, vão para a rua, não tem nenhum acompanhamento, CAP suficiente nós não temos em Porto Alegre, nós temos o IAPI e o PACS, no PACS as pessoas são internadas no chão. A proposta tramita no Legislativo Municipal desde 2013 e passou pelas comissões de Finanças e de Transportes e Habitação. Assim que chegou à SEDECOM, o vice-presidente, vereador Alberto Kopitschek, solicitou um debate sobre o tema. Nós defendemos uma outra abordagem baseada na aplicação daquilo que já está hoje desenhado no âmbito do SUS. Porto Alegre implementou no último período alguns centros de atenção psicossocial, né? Tem que implementar outros equipamentos que estão previstos, que há recursos no Ministério da Saúde para serem implementados, né? E a internação compulsória, ela pode ser necessária, né? Como exceção, como última possibilidade, como exceção, e ela tem que estar ligada exatamente à construção de um plano de saúde individualizado. A reunião ainda contou com representantes das Secretarias Estadual e Municipal da Saúde, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e Conselho Regional de Psicologia. Todos relataram a falta de uma rede de acompanhamento e acolhimento de saúde mental em Porto Alegre. O fato também foi apontado em relatório apresentado neste ano pelo Ministério Público. O relatório ele aponta uma série de não conformidades dos serviços com a política nacional de atendimento à saúde mental. Talvez a internação seja necessária em alguns casos, mas depois da internação haverá necessidade sim de que se tenha uma rede estruturada e articulada para fazer a continuidade do cuidado, porque não dá para internar compulsoriamente as pessoas ad eterno. Quer dizer, essa internação será por curto espaço de tempo e quando todo e qualquer outra alternativa de tratamento na rede falhar. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, também é a relatora do projeto. A parlamentar criticou na reunião a internação compulsória como política pública. Ela também afirmou que a SEDECOM deve apresentar um parecer contrário ao documento. Acredito que as políticas de internação compulsória são um retrocesso, né, na concepção de direitos humanos e, ao mesmo tempo, em qualquer concepção política de prevenção ao consumo de drogas, não tem nenhuma efetividade. Nós vamos dar parecer contrário ao projeto do vereador Dr. Tiago Duarte aqui na Comissão de Direitos Humanos por essa concepção
educação, né, que na nossa opinião precisa ser resgatada, integral, anterior, né, com essas várias facetas das políticas de prevenção e não aumento das políticas de repressão. A Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo promoveu nesta semana uma audiência pública para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o ano que vem. O documento, que prevê metas e prioridades da administração, foi entregue aqui na Câmara de Vereadores pela Prefeitura na semana passada. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Jorge Toneto, a receita prevista para o próximo ano é de R$ 6.524 milhões. O valor deve ser obtido através da arrecadação de tributos, da receita de transferências e de operações de crédito. Deste montante, 3 bilhões devem ser gastos com a folha de pagamento, aproximadamente 2 bilhões com outras despesas correntes e 700 milhões devem ser destinados para investimentos. Nós tivemos uma preparação para 2015 bem adequada, né? Já em agosto, setembro do ano passado a gente se preparou, analisou o cenário, tivemos uma leitura correta e viemos com um orçamento equilibrado, tanto que não se viu contingenciamento nem nada. Agora nós estamos fazendo o cenário 2016. Esse cenário também está um cenário assim, não tá otimista em termos do nosso trabalho, nosso processo de trabalho, não do cenário externo. Não estamos esperando o chamado aquele vento nas costas, não vai ter vento para nos empurrar. Questionado pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, Toneto falou sobre a nota legal Porto Alegre. Conforme o secretário, desde abril deste ano, prestadores de serviço com receita anual de R$ 240 mil ou mais são obrigados a emitir nota fiscal. Eu não esperava que fosse tão rápido, né? Nossa meta era ficar entre 8.500, 9.000 empresas, já estamos com 12.500 empresas. Então, porque é um processo mais rápido, mais dinâmico e traz vantagem para a empresa, reduz custo. Então, aderir isso é ótimo. Nós temos agora uma nova agenda que é estimular a participação da sociedade. Então, nós estamos desenhando um sorteio, né, com prêmios, e isso também vai dar uma estimulada, né? E acredito que a nota fiscal eletrônica está ajudando que o ISS não caia. Além das prioridades e metas da administração, a LDO estabelece as diretrizes gerais e específicas para a elaboração do orçamento do município para 2016. O documento na íntegra está disponível no site da Câmara de Vereadores. Os parlamentares da capital têm até o dia 10 de outubro para apreciar a matéria. Eu serei o relator desse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então vou me debruçar com detalhes e esperamos que os vereadores tenham também essa visão responsável, não é? Sobre essas verbas públicas que vão nos dar as diretrizes para o nosso orçamento. Vereadores da Comissão de Educação visitaram nesta semana a Escola Estadual Cândido Portinari. A diretoria pediu ajuda dos parlamentares para adequar a escola às normas da vigilância sanitária. A Escola Estadual Cândido Portinari, no bairro Menino Deus, conta com 380 alunos. O refeitório da instituição foi interditado pela Vigilância Sanitária do município em junho deste ano por não atender normas básicas de higiene. Mas para se adequar às regras, é necessário reformar a cozinha. Segundo a direção da escola, a demanda é solicitada ao governo do estado desde 2013, mas até agora não foi atendida. Azulejos, pisos, telas. A gente estava aguardando, porque nós estávamos incluídos no Plano Nacional de Obras, que não aconteceu. Este ano ingressamos novamente com o pedido, depois de mais uma vistoria em junho da Vigilância Sanitária. E estamos aguardando, né, o que a coordenadoria vai poder nos auxiliar, né, num curto espaço, porque a gente está muito apreensivo em função da alimentação dos alunos do Mais Educação, que a gente está inviabilizado de oferecer. Os vereadores da Comissão de Educação pretendem auxiliar a escola a dialogar com o governo do estado. O objetivo é acionar a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para dar seguimento aos trabalhos. Com esses documentos na mão, nós vamos fazer esses primeiros contatos e o vereador Tarcísio, como vice-presidente da comissão, se dispõe a abrir um canal de comunicação com a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. Nós somos vereadores, mas essa escola é do Estado, mas está colocada no município de Porto Alegre. Visitar no município de Porto Alegre tem muito a ver com a nossa atividade na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude da Câmara Municipal.
A Câmara Municipal aprovou nesta semana os projetos de lei que nomeiam as 2 novas ruas criadas no entorno do estádio Beira-Rio após a reforma. Uma delas homenageia o ex-jogador e dirigente Nestor Ludwig e a outra, o ex-atacante Fernandão. Após ser negado o pedido da vereadora Fernanda Melchiona para adiar a votação das matérias por 3 sessões, os parlamentares aprovaram as 2 propostas de nomeação de ruas. O primeiro projeto de lei denomina como Nestor Ludwig a via conhecida como Rua A do Esporte Clube Internacional. No plenário Otávio Rocha, familiares de Ludwig acompanharam a votação. Eu falo em meu nome e em nome da minha família, porque realmente é uma emoção muito grande. Eu acho que é um reconhecimento para o meu avô, por anos e muitos anos, décadas de dedicação ao esporte, dedicação à arbitragem no estado do Rio Grande do Sul. E ele é uma pessoa que vem sendo reconhecido como uma referência, inclusive nacional, por diversos outras notoriedades do esporte. E para nós foi uma sensação difícil até de se exteriorizar. Em seguida, 18 parlamentares votaram favoráveis à nomeação de Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, para a Rua B do Esporte Clube Internacional. Em geral, os projetos de lei que nomeiam as ruas da capital não precisam ser submetidos à votação aqui no plenário. Mas dessas 2 propostas precisaram ser apreciadas pelos parlamentares, pois o vereador João Bosco Vaz pediu regime de urgência para a matéria. A solicitação dispensa prazos e formalidades regimentais. O parlamentar retirou o pedido após a apresentação de um abaixo-assinado pelo movimento sócio-deliberativo do time. O documento tinha como objetivo solicitar um plebiscito para a escolha dos nomes das ruas. Porém, a solicitação de urgência foi mantida pelo vereador Cássio Trogildo. Pelo tempo que havia se passado, já por estar encaminhado em nome da mesa, o nome da Rua A, Nestor Ludwig, e da Rua B, o nosso também saudoso Fernandão, foi pedido o artigo 81 pelo vereador Bosco, que depois retirou, e eu mantive o artigo 81 para que nós pudéssemos votar aqui em plenário. Então chegamos a um final de um processo que foi bastante constrangedor, mas de todos os constrangimentos acho que nós chegamos ao final menos constrangedor, porque expusemos 2 grandes colorados. As famílias não pediram, não reivindicaram que botasse os nomes aí. Ninguém pediu. E aí o Internacional não se entende internamente, e aí a Câmara fica no constrangimento, e a Câmara também é culpada, porque esses projetos estão aqui há 2 anos e pouco, e não vota. Então, frente a esse constrangimento, pela primeira vez em 16 anos de vereador, eu tive que me abster. Nenhum parlamentar foi contrário às propostas, mas no primeiro projeto, 13 vereadores optaram pela abstenção. Já na votação da segunda matéria, 7 parlamentares se abstiveram. Aprovada uma consulta popular, que seria feito num primeiro momento para todos os torcedores colorados, pela internet, e depois, com os sócios do Esporte Clube Internacional, definindo quais nomes o conjunto de uma torcida que é enorme gostaria de homenagear. E eu primo sempre pela democracia. Então eu não entendo por que a Câmara não poderia esperar um mês para que a comunidade, para que o conjunto dos torcedores pudesse decidir os nomes que gostaria de homenagear. Os parlamentares ainda votaram pela manutenção do veto parcial do Executivo ao projeto de lei que reestrutura a Secretaria Municipal da Fazenda. O projeto de lei de autoria do próprio Executivo foi aprovado em abril deste ano com 26 votos favoráveis. O texto cria o Tesouro Municipal, a Superintendência da Tecnologia da Informação e a Receita Municipal na Secretaria da Fazenda, além de definir a estrutura básica e as funções institucionais dos novos órgãos. Com a manutenção do veto parcial, ficam excluídos do texto a gratificação de caixa, bem como a retroação de benefícios previstos pela nova lei. Vereadores da base do governo não se manifestaram na tribuna. Líder do governo no Legislativo, o vereador Kevin Krieger não participou da sessão, pois está em licença de tratamento de interesse. Já a vereadora Sofia Cavedon explicou por que votou pela manutenção do veto. E agora o veto que veio retira algumas exacerbações, então não era só esse o problema da diferenciação salarial. Havia uma retroatividade, imagina uma gratificação por produtividade, tem que ser para frente, tu concede a gratificação a partir da produtividade e não retroativa a meses. Era esdrúxulo, nós questionamos a época, mas passou. Hoje a Prefeitura volta atrás e é importante.
Ainda na sessão plenária da última segunda-feira, os parlamentares aprovaram uma indicação ao Executivo. O documento sugere a ampliação da licença maternidade. O texto de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa sugere que a Prefeitura conceda licença maternidade de 180 dias às servidoras do município. Atualmente, as mulheres só têm direito à licença de até 120 dias. Para o parlamentar, a medida seria importante para garantir a consecução dos direitos fundamentais, tanto para as crianças quanto para as mães. A indicação foi aprovada em votação simbólica no plenário Otávio Rocha. Nós temos hoje uma legislação já federal e aqui uma orientação já no governo do estado da licença maternidade ser de um período de ao invés de 120, 180 dias. Né? Então a indicação nossa é para que o município estude também essa possibilidade. Isso é um ganho para a sociedade, não tem nada de um ganho individual, né? Não há nenhum locupletamento do ponto de vista do casal ou da própria criança, o que já seria um grande benefício, né? Então tem uma questão social aí envolvida. Vereadores da Comissão de Transportes e Habitação do Legislativo se reuniram nesta semana para tratar sobre 3 assuntos. Um deles, o projeto de lei que altera limites dos bairros de Porto Alegre. Conforme o presidente da CUTAB, os parlamentares da comissão devem assinar uma emenda conjunta ao projeto de lei que altera a delimitação dos bairros. O vereador engenheiro Comaceto, do Partido dos Trabalhadores, explicou que o documento vai incluir as sugestões colhidas nas comunidades. Mesmo sem o número mínimo de vereadores para a reunião oficial, a comissão tratou ainda sobre regularização fundiária e sobre o seminário Povos Tradicionais de Matriz Africana, marcado para o dia 18 de setembro. A reunião desta semana deveria ter abordado a situação de um loteamento irregular no bairro Lami, extremo sul da capital. No entanto, devido a um acordo entre moradores, prefeitura e Ministério Público, o encontro foi adiado. A eleição para o Conselho Tutelar está marcada para o dia 4 de outubro. O sorteio, que definiu o número de cada candidato nas urnas eletrônicas, aconteceu aqui na Câmara de Vereadores na última terça-feira. Das galerias do plenário Otávio Rocha, pretendentes ao cargo acompanharam a atividade. O prefeito José Fortunati participou da abertura dos trabalhos. Ele destacou a preparação dos candidatos para a eleição. O processo seletivo teve início em abril e contou com uma prova de conhecimentos específicos. Aqui estão lideranças comunitárias que no dia a dia têm alguma relação com a criança e o adolescente em vulnerabilidade e eu não tenho dúvida, nós sairemos fortalecidos em termos de políticas públicas para a criança e adolescente a partir da eleição deste Conselho Tutelar. No total são 210 candidatos, eles disputam 50 vagas, 5 para cada microrregião da cidade. A eleição para o Conselho Tutelar está marcada para o dia 4 de outubro. No sorteio realizado aqui no plenário Otávio Rocha, a mesa diretora do Legislativo Municipal foi representada pelo vereador Cássio Trogildo. Um momento importante porque também, além do sorteio, desencadeia o início da campanha propriamente dita, né? Então nós aqui representamos a mesa, saudamos todos os participantes nessa luta cotidiana na defesa dos direitos da criança e do adolescente e desejamos aqui um bom processo eleitoral. A grande novidade do processo esse ano é a unificação das eleições dos conselhos tutelares em todo o Brasil. Porto Alegre se adaptou a esse processo, mas já vinha procedendo à eleição com data fixa, de maneira unificada na cidade inteira e com a utilização e a parceria do TRE com as urnas eletrônicas já há algumas eleições. Esse ano nós temos uma oportunidade especial de esclarecer a nível nacional, à medida que teremos um processo unificado pela primeira vez, a importância, o papel e a atribuição tão especial que o conselheiro tutelar tem ao poder estar bem próximo no sentido de garantir que a criança possa acessar toda a rede e todos os serviços que dão retaguarda ao Conselho Tutelar. De acordo com a Prefeitura, vão ser 83 locais de votação, com mais de 230 urnas. Dados sobre os candidatos podem ser consultados no site do Conselho Tutelar. A Câmara Municipal concedeu a comenda Porto do Sol ao Centro de Reabilitação Porto Alegre. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha, durante sessão solene.
A sessão foi presidida pelo vereador delegado Cleiton, do PDT, e proposta pelo vereador Paulo Brum, do PTB. O parlamentar destacou o trabalho da instituição na promoção da inclusão social. A Cerepal foi fundada em 1964 por 15 famílias e tinha como objetivo atender pessoas com paralisia cerebral. Segundo a presidente Rosane Alves, hoje o centro conta com uma equipe multidisciplinar de 63 profissionais e possui 113 alunos matriculados. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!